Shalom! Estamos juntos mais um dia, mais uma vez, para mais uma aula, para mais um momento de interação, para mais um momento de crescimento. Hoje iremos falar sobre as origens do dispensacionalismo. Este sistema hermenêutico, e essa também podemos até colocar corrente ou escola escatológica, né? Vamos falar um pouco sobre origens do dispensacionalismo para, num outro vídeo, né, começarmos a falar sobre fundamentos e aspectos teológicos do dispensacionalismo, que essa é uma proposta dentro do nosso intuito de teologia pentecostal, ok? Muito bem. Ao nos direcionarmos às origens do dispensacionalismo, nós estamos indo ao encontro das raízes históricas do pentecostalismo. Tá? Já em suas primeiras décadas, no período dos movimentos, né? Como o Holiness Movement e o dos irmãos Feynman, surgiu ali já, vamos dizer, em alguns momentos, já uns prenúncios de proporção dispensacionalista, tá? Em algumas abordagens. Porém, nós não podemos descartar também os períodos anteriores, como os dos séculos, vamos supor aqui, 16 e 17, tá? Quando nós informamos um dos maiores e expressivos teólogos, vamos dizer, dispensacionalistas contemporâneos, como o Charles Ryrie. Charles Ryrie é um teólogo dispensacionalista contemporâneo, que ele vai falecer em 2016, né, Charles Ryrie, e ele vai escrever que Juan Stuart, né, de 1739 a 1716 foi o tempo em que ele viveu, ele publicou em 1699 dois volumes, num total de 790 páginas, com o título de uma história completa ou um esboço, né, de todas as dispensações. O seu propósito em um livro mencionado era justamente exibir todas as transações da providência divina, relacionados aos métodos da religião desde a criação até o fim do mundo. Desde o primeiro capítulo do Gênesis até o último do Apocalipse, o maior destaque, a maior ênfase, vamos dizer assim, o geneseu, o nascimento do dispensacionalismo, ele vai se concentrar justamente nos irmãos Feynman, tendo o teólogo John Nelson Darby, né, como responsável pela essa sistematização do dispensacionalismo e até sendo apontados por alguns como o pai do dispensacionalismo, tá? Outro importante assunto a abordarmos nessa sequência, que ao iniciar a estudar a pessoa de Darby, nós, como aquele sendo o mentor teológico desse sistema e aquele que está conduzindo todo um pensamento dispensacionalista, nós vamos relacionar alguns fatos que vão compor a sua biografia, né? Ele vai nascer primeiro em Londres, vai ser filho de pai irlandês, então ele é irlandês, tá? Ele é educado no Trinity College, em Dublin, do qual ele se formou na idade de 18 anos. E ele vai ser admitido mais tarde na Ordem dos Advogados, aos 22 anos, e vai se converter e deixar a sua carreira jurídica um ano depois, quando ele é ordenado na igreja anglicana. Tá? Ele vai trabalhar vigorosamente e com grande sucesso em sua primeira igreja enquanto pastor, com o resultado que, em uma ocasião, os católicos romanos foram se convertendo ao protestantismo a uma média de 600 a 800 por semana. Tá? Isso é um fato muito interessante a ser colocado aqui. E devido a essa grande proporção e essa aliança entre a igreja anglicana e o Estado, Derby vai sentir-se impulsionado a deixar esse ministério e buscar uma comunhão que enfatizasse uma maior comunhão espiritual e íntima com Deus, pois não concordava de o Estado estar interferindo na igreja. Vindo aos anos de 1831 a 1840, se inserir no processo de formação de um movimento denominado Os Irmãos, que era justamente
localizado em Plymouth. Então é considerada ou conhecido como a Igreja dos Irmãos de Plymouth, tá? E anos mais tarde, os irmãos Plymouth cresceram, expandindo o número na Inglaterra e, na sequência, outras regiões da Europa e continentes, onde já tinha uma grande representação, inclusive, e bem propulsora, né, dos irmãos Plymouth. John Nelson Darby, ele vai começar uma representação dos irmãos Plymouth e ele vai desenvolver um ministério voltado para a literatura, incluindo quase 40 livros de 600 páginas cada, trabalhando justamente não só vários assuntos doutrinários, mas também a própria tradução da Bíblia, tá? Outro fato interessante também colocarmos aqui que as suas obras elas mostram uma amplitude de bolsa de estudos e um conhecimento das línguas originais, tá? Como por exemplo filosofia e história eclesiástica. O pensamento e abordagem de Darby sobre o dispensacionalismo era pautada justamente assim em filosofia, conforme o Charles Riley. Temos que aprender em seus detalhes as diferentes dispensações que levaram ou seguiram as revelações do Filho encarnado, em que toda a plenitude quis habitar. O detalhe da história associada a essas dispensações produz muitas interessantes manifestações, tanto do princípio, vamos dizer assim, quanto da paciência do nosso trato, do nosso relacionamento com Deus e com os males as falhas dos homens, né, as práticas dos homens a partir da obra pela qual ele formou a fé nas suas próprias perfeições e, portanto, elas são produzidas, tá? Outro fato também, John Nelson Darby ele completava sua abordagem sobre o dispensacionalismo, dizendo que as dispensações declaram alguns princípios importantes ou intervenção de Deus e alguma condição em que ele colocou no homem, princípios que em si mesmos são eternamente sancionados por Deus. Outro fato também é que todas as abordagens e sistematização proposta por John Nelson Darby vai implicar que muitos teólogos, inclusive os dispensacionalistas, vão atribuir como fundador pautado nas declarações mais contundentes, tá? Como por exemplo a de Isaac Watts, que vai ser vamos assim, até podemos dizer que Isaac Watts foi um mentor de Charles, vamos dizer assim, de John Nelson Darby, e ele poderia sim ele ser considerado o pai do dispensacionalismo. Então, porque Isaac Watts vai marcar hoje dispensacionalista já logo nas suas raízes, dizendo que as dispensações públicas de Deus para com o homem são aquelas sábias e santas constituições de sua vontade e de seu governo, que vão ser justamente reveladas ou de qualquer forma manifestado nos diferentes períodos, né, ou idades sucessivas do mundo, em que estão contidas responsabilidades que ele espera dos homens e as bênçãos que ele promete ou incentiva você a esperar dele. Um outro fator também interessante a colocarmos, que é esperar de Deus, claro, no presente e no futuro, junto com os pecados que proíbe também e as punições que promete infligir pecadores, ou as dispensações de Deus podem ser descritas mais brevemente com as regras morais estabelecidas por Deus em seu trato com a humanidade. Então Isaac Watts, tá? Ele aí vai enfatizar ainda algumas prédicas, em suas prédicas e abordagens, todas as criaturas criadas por Deus como sendo responsáveis perante ele por seu comportamento no presente e no mundo, não só no presente, no atual momento, mas também no mundo vindouro. E vai surgir uma discussão sobre os teólogos que podem ser considerados progenitores desse sistema, como, por exemplo, vai defender Charles Riley, como que Scofield copiou o método de alguém que foi, no caso, o Isaac Watts, tá? Não Darby, que embora não possamos subestimar a grande influência de Darby, a declaração levemente feita de que o dispensacionalismo se originou com Darby, cujo sistema foi assumido,
e popularizado por Scofield com a sua grande obra que foi a Bíblia de Estudo Anotada de Scofield, né? Segundo esse embate, nós podemos considerar que o dispensacionalismo, em sua gênese, ele teve alguns nomes que se destacaram que o mais sensato é mencionar e defender o que eles têm uma grande responsabilidade e um grande, vamos dizer assim, papel na difusão do dispensacionalismo. Tá? Um outro fator também a colocarmos aqui, que a verdade dentro de uma discussão que surge aí nas origens do pensamento e abordagens dispensacionalistas, vindo a alguns a debitarem até que John Nelson Darby foi o teólogo mais destacado ou até o responsável por toda essa sistematização, é devido justamente a essa gama mais ampla de seu pensamento, tá? De ter sido amplamente ignorado. Muitos desafios têm surgido e têm sido levantados para se desenvolver um estudo acadêmico da obra de John Nelson Darby, apresentando justamente a escala de sua obra e uma natureza ad hoc de grande parte de seus escritos. Consequentemente, o tratamento difuso e não sistemático dos seus princípios teológicos, tá? E seu estilo de argumentação fundamentavelmente impenetrável, que vai conspirar para tornar a pesquisa sobre todo o norte de seus pensamentos teológicos decifráveis. Segundo nos informa Mark Sweetman e Gray von Krieben, tá? O primeiro trabalho ou obra de Darby foi sobre a consideração ou as considerações sobre a natureza e a unidade da Igreja de Cristo. Foi o primeiro tratado de Darby que resumia sua compreensão emergente da natureza da Igreja de Cristo, que Darby vai argumentar que era de natureza espiritual. Uma unidade, como que a sua unidade não era, por exemplo, nem poderia ser produto de um esforço humano, sendo integralmente voltada a dentro de uma perspectiva do agir e do intervir do Espírito Santo. O dispensacionalismo defendido e explorado nas exposições de John Nelson Darby, dentro e fora da Irlanda, que teria sido o país que nasceu Darby, como nós já até mencionamos, iniciou a explorar e sistematizar esse sistema hermenêutico, tendo a escatologia como a área da teologia sistemática que mais foi explorada dentro do dispensacionalismo. Tá? Por isso que nós colocamos que o dispensacionalismo é um sistema hermenêutico que trabalha dentro da escatologia. Então ele até pode ser considerado uma escola de interpretação escatológica. Tá? Sweetman e Greven vão informar com Darby a escatologia que vai seguir a doutrina da igreja e vai dar uma proposta voltada a um cunho eclesiológico também de repensar a profecia. Até nesse ponto ele parece ter se apegado ao tipo de esquema pós-milenista, que foi uma parte fundamental da passagem intelectual do Trinity College. Seus próprios esforços evangelísticos eram parte da propagação global do evangelho, que eventualmente trará felicidade milenar. Tá? Mas por que Darby defendeu sua interpretação dispensacionalista? Essa é uma grande pergunta. Por dois motivos. Primeiro, ele afirmou outros não estudaram as escrituras corretamente, que outros não estudavam as escrituras corretamente. A aliança é uma palavra comum na linguagem de uma grande classe de cristãos professores, mas em seu desenvolvimento e detalhamento, quanto aos seus princípios desdobrados, ocorre muita obscuridade, tá? Por falta de um entendimento sério das escrituras. Já vamos colocar assim, o segundo motivo é porque Darby acreditava que o Senhor havia revelado isso a ele pessoalmente, né? De minha parte, se eu fosse obrigado a receber tudo o que foi dito pelos milenários, eu rejeito todo o sistema, mas seus pontos de vista e afirmações não pesam para mim nenhuma pena. Mas isso não me impede de indagar pelo ensino do mesmo Espírito ou que Deus me revelou com infinita graciosidade a respeito de como ele lida com a igreja.
Darby tinha sobre a igreja não um âmbito escatológico, mas a seguinte posição, segundo Steve Sizer: a igreja era simplesmente mais uma dispensação que falhou e estava sob o julgamento de Deus. E assim como Israel foi cortado, a igreja também seria. Assim como apenas um pequeno remanescente de Israel havia sido salvo, apenas um pequeno remanescente da igreja. Os remanescentes retirados das ruínas da igreja eram naturalmente seus seguidores. Darby insistiu que essas 7 dispensações eram irreversíveis e progressivas, especulando que a igreja logo seria substituída na terra por um Israel nacional revivido. Darby, dentro de suas convicções escatológicas dispensacionalistas, defendia que o relacionamento da aliança entre Deus e Abraão como obrigatório para nunca e que as promessas relativas à nação de Israel ainda não cumpridas encontrariam a sua consumação no reinado de Jesus Cristo na terra durante o milênio. Nesse sentido, Darby, segundo Steve Sizer, irá prever que a primeira coisa então que o Senhor fará será purificar sua terra, a terra que pertence a judeus dos tírios, dos filisteus, dos sidônios, de Edom, de Moabe e de Ramon, de todos os ímpios em suma, do Nilo, do Eufrates, do Nilo até Eufrates, vamos dizer assim, tá? E será feito pelo poder de quem? Pelo poder de Cristo, em favor do seu povo, restabelecido por sua bondade, e as pessoas são colocadas em segurança na terra. E então aqueles que permanecem até aquele momento entre essas nações seriam reunidos. Como podemos perceber com essas exposições de Sizer sobre a previsão escatológica de Darby, que ele nutria um desprezo muito forte pelos judeus, quanto também pelos árabes, e segundo Sizer, Darby ensinou que Deus iria purificar os árabes entre o Nilo e o Eufrates e dar tudo aos judeus. Ele também acreditava que a maioria dos judeus acabaria por se identificar com o anticristo. Então, esta proporção e perspectiva que foi originando e foi solidificando e foi fazendo surgir o dispensacionalismo enquanto sistema hermenêutico, enquanto escola escatológica e enquanto perspectiva de um alinhamento de períodos e logicamente, uma cronologia de dispensações. Mas no outro vídeo nós estaremos tratando mais detalhes e mais assuntos dentro dessa proposta do dispensacionalismo.